Muito bem, muito bem. Estamos? Estamos aqui? Vamos ver. Estamos ali? Estamos aqui? Estamos ali? Estamos ali? Muito bem. Estamos aqui. Olha lá. Vanessa, Ricardo. Boa noite. Vamos cronometrar aqui o relógio, porque o Instagram ele tem um tempo certo, né? Muito bem, pessoal. Boa noite para vocês. Muito bem. Acho que foi ali, Carlos. Estamos transmitindo simultaneamente. Olha que chique. Estamos transmitindo simultaneamente no YouTube e no Instagram. Olha só que legal. No YouTube e no Instagram simultaneamente. Eu vou deixar um minutinho aqui para o pessoal entrar, para a gente começar, né? Porque o Instagram ele tem 1 hora só de transmissão ao vivo e pode ser que no YouTube dê uma travadinha aí, mas eu tô vendo aqui que tá transmitindo. Ele vai gravar de qualquer maneira. Essa live vai ficar gravada também aqui no IGTV, né? Então podem ficar tranquilos que quem não puder assistir inteiro ou quem não conseguiu entrar porque, enfim, tá trabalhando ou, enfim, tá com a família, não tem problema, vai ficar gravado, tá bom? Mas quem tá aqui no Instagram, acho que vai conseguir acompanhar bem, né? O YouTube pode ser que dê umas falhas aí, a gente aumentou a velocidade da internet, porém a gente tá com um estúdio aqui, mas é tudo novidade, então pode ser que não dê muito certo. Mas acompanhem aqui pelo Instagram, né? Queria desejar a todos vocês uma boa noite. Eu tô aqui com a minha colinha, né? Nessa sexta-feira, né? Que estamos aí mais uma semana de quarentena e tudo mais, né? É muita melodia, né, gente? Porque sexta-feira geralmente a gente sai com a família, quem aí tá solteiro vai sair um pouquinho e a gente tá preso aí há tantos dias, né? Vou dar mais um minutinho pro pessoal ir entrando. E enquanto isso, coloquem aí de onde vocês são, que cidade vocês são, né? E se vocês puderem também enviar o vídeo para alguém que você gostaria que soubesse desse conteúdo aqui que nós vamos falar. Essa noite nós vamos falar sobre declaração alfandegária, né? Então é um assunto assim bem importante, que as pessoas têm muita dúvida, têm muito receio, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Ó, a Cida de Guarapuava, a Anne do Rio, a Vanessa de Cambé, a Bruline, que é a Patrícia, e o Flávio, né? Boa noite. Itaquaquecetuba, Quixeramobim, no Ceará, que bacana, que legal, gente. Bom, acho que agora a gente já pode começar, então, hoje nós vamos bater um papo descontraído sobre declaração alfandegária. E eu falo pra vocês, gente, declaração alfandegária não tem segredo, né? É uma coisa muito simples. É você informar a Receita Federal o que você comprou e quanto você pagou, não tem segredo nenhum. Eu vou pedir licença para vocês, ó, Suelen de Boa Vista, quem mais? Pessoal que tá acenando aí, muito boa noite para vocês. Daqui a pouquinho, eu vou pedir licença para vocês para eu, o Luiz, a Magali entrou também, eu vou desativar os comentários, porque senão vocês vão começar a fazer perguntas e eu não vou conseguir acompanhar. Daí, quando eu terminar de explicar aqui tudo que eu preparei para vocês, eu libero, e aí vocês podem fazer as perguntas de vocês, beleza? Fica bem tranquilo dessa forma. Então, assim, gente... a declaração alfandegária, né? Eu vou desativar os comentários agora. Ó, a Vanessa Troncoso entrou agora também. Eu vou pedir licença para vocês e vou desativar,
beleza? E aí eu não me distraio, porque eu fico querendo ler as perguntas de vocês e acabo me distraindo, me desconcentrando. Mas enfim, gente, a declaração alfandegária é aquela coisa que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Porque o medo real não é da declaração, o medo real é da Receita Federal. Todo mundo tem medo da Receita Federal, porque as pessoas acham que talvez estão fazendo algo ilegal ou algo que se caracterize crime, e não é, gente. Importação você pode fazer, qualquer ser humano pode fazer importação, desde que você traga um produto que seja permitido por lei, não tem problema nenhum, você pode trazer, não é proibido, não é crime, importação é liberada, é bem tranquilo, tá? Então a gente tem que perder esse medo, e essa explicação vai ser super simples, porque não tem segredo mesmo, é uma coisa muito simples, é simples como fazer uma lista de compras para você ir até o supermercado. Então, eu vou explicar bem rapidamente, tá? Eu separei aqui, deixei tudo anotadinho aqui pra gente poder explicar de uma forma mais rápida e eu poder abrir os comentários para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Então, assim, ó, eu separei tudo em tópicos, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, para quem está entrando nesse mundo agora, a declaração é como se fosse uma forma de você dar uma satisfação para a Receita Federal dos itens que você está comprando. Basicamente é isso, não tem muito segredo não, tá? Por quê? Porque o governo, ele precisa proteger o comércio interno, né? Ele precisa proteger essas relações de comércio interno e arrecadar também, né? Então o governo, ele utiliza a taxação, o governo utiliza essa tributação para arrecadar também e depois aplicar de forma tão maravilhosa, né, no nosso país, né? Todos os impostos que são arrecadados, eles são aplicados de forma muito coerente, muito feliz no nosso país. Então, assim, tudo que a gente compra lá fora, ou seja, a gente deixa de comprar aqui dentro, então o governo, ele vai achar uma forma aí de tentar balancear essa atividade, tá? E eu entendo também que a maioria tem receio quando chega nessa etapa do processo, né? A grande maioria das pessoas que começam a importar, e eu confesso que na hora que eu vou declarar também, até hoje, e já faz 5 anos que eu faço importação, até hoje, na hora que eu chego, na hora que chega a hora de eu fazer a declaração, é claro, eu pego o meu caderninho, que eu ainda sou do caderninho, né? O meu marido fala que eu sou Maria Caderno, eu tenho 550 cadernos. Então eu sempre pego o meu caderninho, faço minhas continhas bonitinhas para eu poder fazer de forma inteligente. E também, como existe um armazenamento, eu posso também fazer ali uma mescla dos produtos que eu tenho lá no redirecionamento de encomendas, que agora voltando a falar da nossa parceria, que é a Fevarela, redirecionamento de encomendas, né? Que eu falei e entrevistei a Fernanda na live passada, de sexta passada, que está disponível no nosso IGTV. Quem não assistiu, pode assistir, tá lá no YouTube também. Então, eu consigo fazer essa mescla e tenho medo também. Às vezes você fala, poxa, como que eu vou fazer para não trazer tanto, para não pesar tanto, porque o frete custa tanto, porque se eu for taxado em tanto. Então, existe ali um preparativo. Você tem que realmente sentar, né? E organizar como que você vai fazer, né? Só que por que a gente tem tanto medo, né? De fazer declaração ou tanto medo da Receita Federal? Acontece que quando a gente começa, a gente entra em tudo quanto é grupo. Já percebeu? Quando você está procurando uma solução para o seu problema, você reza para tudo quanto é santo, não é verdade? Então, às vezes, você está abrindo um negócio e você começa a procurar um monte de treinamento, um monte de dicas, um monte de produtores ali, no próprio YouTube, que tem um monte de dica gratuita, você começa a acompanhar um monte de gente diferente e você escuta uma coisa daqui, vê uma coisa dali, e aí você começa a ficar com aquele over de informações, assim, é muita informação,
Então a gente fica confuso. E quando a gente participa desses grupos que possuem N importadores, né? Tem grupos enormes com vários importadores, a gente escuta muita choradeira, né? Porque o pessoal chora quando a Receita Federal faz o trabalho dela, né? Simplesmente a Receita Federal tá ali para fazer um trabalho, né? Então, quando eles fazem o trabalho deles, a gente escuta muita choradeira. E às vezes a maioria desse pessoal que chora muito, que fala: "Ai, fui taxado em tanto, ai, fui riscado em tanto", e aquela choradeira, a pessoa nem parou para calcular e ratear todo aquele valor que ela vai ter que pagar pelo número de itens que veio dentro da caixa. A maioria das pessoas não faz isso antes de ir lá e reclamar, antes de ir lá e chorar, antes de ir lá e postar e dizer que, olha, a Receita tá implacável e não sei o quê. Gente, é processo, né? A Receita tá ali para fazer isso. Então, assim, a gente escuta muito, muito. Só que você já percebeu que a maioria dessas pessoas, elas não desistem do negócio? Então, assim, consegue entender que tem gente que reclama, mas vai reclamar de tudo, né? Então, se tá ruim, a pessoa iria desistir. Porque se você perceber, eu tinha um professor na faculdade, quando eu fazia educação física, isso lá em 1900 bolinha, né? Ele era um professor de futebol de salão, professor Capper, nunca vou esquecer dele. Ele falava assim pra gente, que os atrasados eram sempre os mesmos. Então, as pessoas que reclamam vão ser sempre as mesmas. Então, começa a observar, começa a perceber quem são essas pessoas que reclamam e começa a deixar de ver. Sabe? É a mesma coisa, gente, que se você ligar o noticiário em determinado canal, em determinado horário, perigoso pingar sangue de dentro da televisão. Você começa a assistir aquilo ali, você começa a ficar com medo de andar na rua, você começa a ficar assustado, você começa a ficar pensando desgraça. Ah, não, porque fulana desapareceu. Ai, meu Deus, meus filhos vão desaparecer. Ah, porque caiu um avião. É muita sugestão. Então, a gente tem esse medo porque a gente fica assistindo dando ibope para esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de dar ibope para esse tipo de publicação. Publicação de chorão você não vai ver mais, entendeu? Por quê? Porque você está aprendendo a forma correta de se fazer para isso não acontecer com você. E outra, gente, a maioria dessas pessoas, como eu já disse há pouco, elas, antes mesmo de fazer as contas, de calcular tudo no fim das contas, porque a grande maioria não sai no prejuízo, elas vão lá e postam: gente do céu, a Receita meteu a caneta e não sei o quê. Então, não fica acompanhando esse tipo de post, tá? Porque se você for ver, esse pessoal, ele não larga o osso mesmo, porque a gente só larga do que é ruim, né? Por isso que você precisa ter o seu negócio na sua mão, saber cada detalhe do que você faz, porque senão nenhum negócio se sustenta. Porque quando você sabe cada detalhe, tudo que você fez, se você toma nota, se você tem aquela organização, e você não precisa ter um computador de última geração, você não precisa manjar de Excel e planilhar tudo, não. Você precisa ter um caderno. É a única coisa que você precisa. Um caderno e fazer as suas anotações e preparar e planejar e colocar tudo na ponta do lápis. É a coisa mais simples. Um papel e uma caneta, qualquer ser humano tem. Aí depois, quando for evoluindo o seu negócio, aí você investe. Mas por enquanto, para você não perder, você usa a cabeça, uma caneta e um caderno, né? Então, assim, falando bem objetivamente sobre esse assunto, que é o que todo mundo quer ouvir mesmo, né? E eu tenho certeza, a declaração nada mais é do que você informar a Receita Federal do que você trouxe e quanto você pagou. Aí vem aquela pergunta, né? Você deve estar pensando isso, com certeza, mas a maioria das pessoas declara o valor real? A maioria das pessoas não declara um valor menor, Leila? A maioria das pessoas deve estar com essa perguntinha na cabeça.
Mas me fale a verdade, o que acontece? As pessoas declaram ou não declaram o valor real dos produtos que elas estão importando? Gente, eu respondo para vocês de uma forma bem objetiva e bem clara. Você é livre para você fazer da forma que você achar melhor. Se você quer declarar um valor menor, se você quer declarar 10%, 20%, 30%, 50%, 60% menos, você tem que ter controle porque os riscos são seus, né? Ah, mas a maioria faz. Ok, não é porque todo mundo se joga de uma ponte que eu vou me jogar, né? Você tem que avalia, né? Não tô falando para vocês que é errado ou que é certo, não tem. O que tem é consciência, você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Por quê? Quando você faz certo, dá certo. Quando você faz errado, ou dá jeitinho, ou, enfim, a probabilidade de dar errado aumenta, entendeu? É aquela questão, você vai fazendo, até que dá uma bela de uma, né? Só que, mesmo essas pessoas que declaram valores menores ou que omitem, eu vou ser bem aberta com vocês, ou que omitem quantidade dentro da sua caixa, elas têm ciência disso. Aí, às vezes, essas pessoas também são as reclamonas, né? Elas fazem tudo errado, né? Declaram um valor menor, omitem os itens, né? Gente, eu já ouvi cada absurdo de gente colocar iPhone dentro da caixa e declarar que é Lego, que é um brinquedo de Lego, né? Aí o fiscal, gente, ele não é bobo, né? E outra, a Receita é equipada, a Receita Federal é equipada com raio-x, etc e tal, e tudo mais. É claro que o contingente é pequeno, que o número de encomendas é muito grande, que é tudo feito por amostragem, mas, gente, uma hora dá errado, né? E se você vai arriscar, porque é aquela coisa, você vai arriscar? Eu faço essa pergunta para você. Você vai arriscar? Se você for arriscar, você tem que ter em mente o seguinte: eu vou arriscar, eu vou declarar um valor menor, eu vou omitir os itens, mas eu tenho que saber que a hora que acontecer, o mínimo que vai acontecer é o fiscal não vai abrir tua caixa, tá? Que para ele abrir a sua caixa, ele tem que desconfiar que tem alguma coisa ilegal lá dentro, enfim, por exemplo, sei lá, sabe? Ele tem que desconfiar de uma coisa muito absurda que possa estar dentro da sua caixa. Ele não vai abrir sua caixa por conta de roupa, por conta de um brinquedo, né? O extremo de abertura de... Gente, eu já importei acho que mais de 50 caixas. Eu nunca tive nenhuma caixa aberta, né? Porque eu sempre trago roupas. O máximo que eu trago é um eletrônico e, assim, nada muito caro. Nunca arrisquei, assim, de trazer alguma coisa que pudesse levantar alguma suspeita. Deus me livre, né, gente? Pelo amor de Deus. Um objeto, sei lá... que não tem, né, sei lá, um objeto que talvez o formato dele sugira alguma coisa. Por exemplo, eu já me perguntaram uma vez sobre tesouras. Era um cabeleireiro, né? E ele perguntou: Leila, eu posso trazer tesouras? Eu falei: olha, eu sei que arma branca não pode. Então, tesoura é considerado arma branca, né? Me corrijam aí se eu estiver errada. Então, assim, vale a consulta, né? E para isso, existe os itens proibidos ali no próprio site da Receita Federal. Então, por exemplo, imagina, você tá trazendo uma caixa com as tesouras, porque você é cabeleireiro, você vai trabalhar, teu instrumento de trabalho. Mas aí a Receita vai olhar e vai falar: nossa, ele não declarou isso daqui, eu vou abrir, porque pra mim pode ser uma faca, pode ser alguma coisa, né, diferente, assim, e tudo mais. Então, assim, é um exemplo que eu tô citando pra vocês, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, pra o fiscal resolver abrir a tua caixa, tem que ser alguma coisa muito extrema, né?
Porque junto com a Receita Federal tem a Polícia Federal também. Por quê? Porque eles procuram drogas, eles procuram armas, eles procuram, né, gente, muitas coisas. E os animais, os cachorros vão cheirar tuas coisas também. Então, para abertura de caixa tem que ser alguma coisa muito... Eles têm que cismar. Ai, mas eu ouvi falar uma menina que só tinha roupa na caixa. Então, aí esse negócio de eu ouvir falar é aquilo que eu falei há 5 minutos atrás. A gente fica trazendo a exceção para a regra, né? Então, toda vez que a gente fica trazendo a exceção para a regra, a gente coloca um muro na frente. Então, qual que é a regra? A regra é que você precisa colocar no papel, em inglês, o que você está trazendo, sem colocar marca. Não precisa colocar marca de nada. Se você está trazendo roupa infantil, coloca lá, roupa infantil de algodão. Se você está trazendo brinquedo, brinquedo para bebê, brinquedo eletrônico, enfim. O nome do negócio não vai fazer com que você seja arriscado ou não, com que você tenha sua caixa aberta ou não. Não é isso. Você precisa colocar o nome certo, né, para não gerar confusão. Então, anteriormente, gente, eu já fiz isso também, tá? Porque a gente não nasce sabendo, a gente aprende, né? E eu aprendi errado também algumas coisas. Eu aprendi algumas coisas errado, porque não houve mudança, né? O ano passado houve um rumor de que houve uma mudança nos Correios Americanos. Não, gente, é porque lá também é por amostragem, né? Da mesma forma que o contingente é pequeno aqui, tem poucos funcionários para atender, lá também é por amostragem. Então, o que acontecia? O fluxo é muito grande e a gente declarava alguns itens de forma errada e acontecia da gente não ter a caixa, acontecia da caixa não retornar. Mas se a sua caixa caísse na amostragem na Receita, na Receita não, na alfândega americana, a tua caixa ia retornar para o redirecionamento. Por quê? Porque o que você escreveu estava errado, né? Então, assim, por exemplo, eu já declarei, tá, gente? Eu falo para vocês que eu já declarei dessa forma. Higiene. Meu Deus, se você for pensar na palavra higiene. Higiene é uma coisa, é um objeto ou é um hábito? Né? Então, assim, itens de higiene tem que ser mais específico, né? Mas eu declaro assim e nunca deu errado. Ok, você é a exceção à regra. Se acontecer de algum dia você cair na amostragem da alfândega norte-americana, provavelmente sua caixa vai retornar para o redirecionamento e pode acontecer de você até perder o trecho do frete ou o frete, porque daí tem que trocar etiqueta, enfim, né? Eu tô falando porque coisas já aconteceram, nunca aconteceu comigo, mas a gente já viu acontecer, né? Então, assim, se preocupe em sempre colocar o nome real do produto. Se é um telefone, bota que é telefone. Não vai botar que é tela de telefone. Não vai botar que é porta-retrato digital. Pra quê, gente? Porque assim, ó, é simples. Coloca o nome do que você comprou. Mas eu não sei falar inglês. Eu também não. Não falo inglês, tá? O meu inglês é escolar, né? Que eu estudei lá na escola em Londrina, no norte do Paraná, por isso que eu tenho esse sotaque, né? Então, meu inglês é da escola. Meu inglês também é horrível, fraquíssimo, péssimo. Mas a gente tem ferramenta hoje em dia. A gente tem Google Tradutor. Você tem aí... Você pode usar o próprio nome do produto que você comprou lá no site. Lá no site está escrito camiseta em inglês. Você pega o nome, camiseta, e coloca algodão, cotton. Porque com certeza tem lá a composição do produto. Comprei uma bolsa. Vai lá e vê como é que se escreve bolsa. E vai lá na composição. Porque se você colocar só bolsa... Pode ser que o cara, na hora dele analisar, ele vai falar,
Será que essa bolsa é de couro? Se ela for de couro, ela é mais cara. Será que essa bolsa é de palha? Se ela for de palha, pode ser que ela seja mais em conta, mas eu vou chutar para mais porque eu acho que é de couro. Então, coloca que é uma bolsa sintética, se ela realmente for. É uma bolsa em couro? Ah, mas onde eu vou ver isso? Na composição do produto. Lá no site tem lá. A descrição do produto, você vai lá e vai ver do que é feito aquele produto. Ah, é brinquedo de plástico? Brinquedo de plástico. Carrinho de metal? Carrinho de metal. Você não precisa colocar que é um carrinho da marca Hot Wheels, por exemplo. Você pode colocar que é um carrinho de metal, né? Então, não tem segredo nenhum, tá bom? Lembrando também que a alíquota é fixa, né? Pelo menos por enquanto. E nós pagamos 60% sobre o valor declarado, né? Então, é sempre sobre o valor declarado, mais o frete. A alíquota, ela incide em cima disso. Ah, mas fulano não incidia sobre o frete. Porque, às vezes, o frete não é declarado. Então, aí passava dessa forma, tá? Mas a regra, eu tô aqui para falar de regra, tá? A regra é que a alíquota incide somando o frete, tá bom? E aí fica aquela pergunta, né? Aquela grande pergunta, mas que vantagem que existe na importação se eu vou pagar tantos impostos? O que acontece? Por que ainda é vantajoso? Por que você tenta me convencer de que é vantajoso, Leila, comprar lá fora se eu vou pagar um monte de impostos? Cara, é só você olhar ao redor, né? O lance, a verdade mesmo, não é o que você declara. A verdade é o que você compra. E quanto que você paga pelo que você compra. Isso que eu canso de explicar. Não é quanto você declara, é quanto você paga pelo que você compra, né? Se você comprar sem comparar, sem calcular, pode ser que você não tenha vantagem realmente na importação. Ai, mas eu desisto, eu não sei. Calma, não precisa desistir. Você sabe que é vantajoso. Você vê quantas pessoas você vê mostrando e abrindo caixa. Gente, as empresas de redirecionamento de encomendas, elas bombam de enviar produto para o Brasil. Se não fosse um negócio lucrativo, teriam tantas empresas assim funcionando e mandando, e avião vindo e avião voltando. Então é muito vantajoso. A diferença está na outra ponta da linha, que é você parar e comparar, né? É o que eu canso de falar. Não adianta comprar Band-Aid de $1, sendo que na farmácia o Band-Aid custa R$5. Não adianta. Não adianta mesmo. Você precisa, além de fazer boas compras, rentabilizar suas compras. Mas como assim, Leila? Você já entrou num outro detalhe, rentabilização. O que é isso? Eu já falei para vocês também nas lives anteriores. Para quem quiser ver, a live 1 e 2 e 3 estão no YouTube. E a live número 3 eu fiz aqui pelo Instagram e tá no IGTV. Então, eu comentei com vocês, e tem vídeos anteriores também, já um pouco mais antigos, né? A gente está começando uma série nova, até mesmo porque tudo se atualiza, né? Tudo muda e a gente vai acompanhando essas mudanças, e eu vou colocando aqui para vocês que tem como você ainda conseguir, além de todos os descontos e os valores que a gente já tem nos Estados Unidos, conseguir rentabilizar ainda mais as suas compras. Primeiro que a gente pode utilizar cupom, né? Sempre tem promoção, 40% aqui, 50%, 70%, blá, 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 mais os cupons.
mais o cashback. Gente, essa semana tinha loja com 20% de cashback, 10% de cashback. É muito dinheiro de volta. Ai, mas Leila, 10% é pouquinho. Não, é poucão, gente. A quando que você consegue 10% de desconto no comércio aqui, né? É muito difícil você conseguir. Geralmente você ganha aquele desconto da maquineta se você vai pagar em dinheiro, né? A maquineta vai cobrar ali R$1,90 pelo débito e R$3,90, 4% no crédito à vista. Então, 10% é uma grana, entendeu? Porque conforme você vai comprando, você vai acumulando e o montinho vira um montão. No final, gente, você recebe uma grana boa. Imagina você pegar $100. Eu tenho meses que eu pego $100 de cashback. Poxa, gente, $100 são quase R$600 que você economizou, né? Porque se você começar a utilizar isso com frequência, esse dinheiro vai estar sempre entrando, porque quanto mais você compra, mais você recebe, né? É uma forma que o americano tem de estimular o consumo, né? Então, assim, ó, se você comprou barato, você pode até declarar o valor real, porque daí você tem como comprovar que você pagou aquele valor. Então, ó, eu fiz uma compra e paguei, sei lá, gente, eu vou usar o último exemplo meu, tá? Eu paguei R$16,99 numa bolsa, mais R$5,90 num tênis, mais R$5,99 num headset, num fone de ouvido Bluetooth, né? E paguei, enfim, comprei mais uma bolsa e tal. Eu sei que, gente, se eu declarar o valor real e eu for riscada ou acontecer alguma coisa absurda, né? Eu tenho como comprovar que eu paguei esse valor, né? Mas o que acontece? A maioria das pessoas também não pensa, não conta com isso, e aí não faz o recurso. Vocês têm como entrar com recurso. Se for injusto, né? Não, pera lá, eu paguei 100 e fui taxada em 300, mas pera lá, você tem como comprovar? Tenho. Pega teus comprovantes, tira print das telas, fatura de cartão de crédito, enfim, tem como comprovar? Manda para Receita, entra com recurso, eles vão te devolver o teu dinheiro. Existem casos que eles devolvem até 100%, eles não querem se incomodar. Mas o que acontece? As pessoas não fazem, as pessoas têm medo, né? Eu lembro de um episódio, nunca vou esquecer, né? Eu tinha acabado de me casar com o Carlos, eu não tinha o João ainda, foi bem no comecinho, foi em novembro de 2011, nós dois fomos para o Paraguai. Eu nem imaginava com importação dos Estados Unidos, nunca nem sonhava com isso. E nós dois fomos pro Paraguai. Pegamos aqui uma quinta-feira, se eu não me engano, e fomos. E rodamos aí mais de 700 quilômetros, tivemos que dormir numa pousadinha no meio do caminho. E na hora de entrar a gente já ficou assustado porque a gente ia atravessar com o nosso carro e a gente decidiu que não, porque quando você tá atravessando a ponte as pessoas já querem entrar dentro do carro porque, eu te ajudo e não sei o que, aquela conversa toda. E nós fomos, quando nós chegamos, tava uma chuva, mas a gente tava tão ansioso que a gente queria comprar, que a gente entrou, compramos capa de chuva e fomos a pé pela Ponte da Amizade, debaixo de chuva. Foi muito engraçado. E aí, o que aconteceu? A gente comprou, como já estava fechando, já era umas 4 e pouco, já era mais, acho que até um pouco mais tarde, eles já estavam fechando as lojas, né? Porque abre muito cedo e fecha mais cedo. Então, a gente não conseguiu comprar muita coisa. Eu lembro que eu comprei uns cremes da Victoria's Secrets e acho que um perfume, alguma coisa assim, né? Mas, gente, não deu assim, acho que não deu $50. E os dois, na hora de voltar com a sacola, gente, eu olhava pro Carlos e falava, Carlos, pelo amor de Deus, Carlos, como é que nós vamos passar com isso? Carlos, como é que... Parecia que tava carregando dorgas, né? E eu olhava pra ele e falava, não, vamos voltar, vamos devolver. Aí chegamos na alfândega, ali na Ponte da Amizade, os dois loucos, olha, a gente quer fazer declaração.
Aí o guarda olhou pra gente. Vocês querem fazer declaração? Vocês têm certeza? Ai, a gente tem. Nunca esqueço. Ele pegou o formulário assim e falou: então tá, né? Já que vocês querem declarar, deu o formulário, a gente preencheu o formulário e passou. Não pagamos nada, mas por quê? Porque a gente nem sonhava com alíquota, a gente nem sabia, a gente nem prestou atenção no que a gente estava trazendo, quanto que a gente tinha pagado. Assim, gente, totalmente desinformado, assim. A gente simplesmente chegou, comprou o que viu, que deu tempo de comprar, e chegou lá na hora, o fiscal riu da nossa cara, porque a gente estava visivelmente, assim, se borrando de medo. E, e o fiscal ficou meio assim, ele ficou até meio bravo, sabe? Ele falou: vocês têm certeza que vocês querem declarar? Ah, sim, a gente tem certeza. E ficamos dois trouxa lá, preenchendo um formulário à toa, porque a gente estava com uma cota bem abaixo do que era permitido, que eu acho que por terra era $300. Olha que loucura, mas por quê? Porque a gente não sabia. A gente não sabia. Então, o medo, gente, é porque a gente não tem informação, ou porque a informação que a gente tem não é de qualidade, ou a gente só vê o que é ruim, né? Vocês veem esses grupos de importação, gente, tem 100 e poucas mil pessoas, 200 e poucas mil pessoas. Você pode entrar no Mercado Livre, a maioria das pessoas vende produto importado. E vocês acham que não é lucrativo, que não é rentável? Mesmo você que não quer revender, não vou me incomodar com revender, porque eu não gosto de atendimento ao público, etc e tal. Gente, a economia no que você compra é gigantesca, é muito grande. Então, assim, ó, a dica que eu dou é a seguinte: vai dar um medinho, aquele friozinho na barriga na hora de fazer declaração? Vai. Mas é simples. Se você fez boas compras, você vai conseguir fazer uma declaração e encaixar. Sempre conte com a taxação, sempre. Nunca pense, vai que eu não sou taxado. Não, sempre coloque na sua cabeça de que se você não for taxado, vai ser vantagem, vai ser lucro, digamos assim, tá? Então, toda vez que você for comprar alguma coisa, sempre planeje antes, veja se realmente aquilo é urgente para você, se você pode esperar uma promoção. Ó, tá chegando Black Friday, né? Tem lojas ainda que estão fechadas nos Estados Unidos, as lojas físicas. Então, na hora que abrir, vai explodir de vender. Então, vocês já podem observar as lojas agora, já estão praticando preços bem baixos, né? Vai ter um feriado agora, que acho que é o dia do trabalhador? Não, Labor Day já foi? Galera, fugiu da minha cabeça qual que é o feriado. Mas vai ter feriado agora em setembro. Então, se o que você quer comprar, né? Eu quero comprar, sei lá, aquele celular ou aquele computador, ou quero comprar aquele, sei lá, instrumento que vai, enfim, aquele fone, aquele componente, aquele, sei lá, o que for o seu desejo. Se você puder esperar a promoção, vale a pena. Já vai observando, se inscreve lá nos sites de cashback e nunca deixe de entrar por lá. Nunca deixe. Primeiro, porque quando você entra pelo site do cashback, você pode ter certeza que a loja é confiável, né? Então, se tá lá no site de cashback, é porque tem credibilidade. Entre por lá e faça sua compra tranquilamente. Gente, eu acho que o que eu tinha para falar sobre isso, né? Sobre declaração, era isso. Porque declarar o passo a passo, não existe passo a passo. É igual fazer uma lista de compras. Na minha casa, eu faço de um jeito, na sua casa você faz de outro, mas a gente compra, vai no mercado comprar, né? Então, cada um faz uma lista. Eu começo pela comida, do lado aqui eu coloco o produto de limpeza, cada um tem o seu jeito. Mas existe o nome correto. Coloca o nome correto e o valor, né? Se você vai declarar mais ou não, aí fica a seu critério, o risco é seu, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês poderem perguntar, e aí eu vou respondendo. A gente já tá com 38 minutos, o Instagram permite
1 hora, então dá tempo de responder bastante gente, tá bom? Eu vou abrir aqui, ativar comentários. Hoje eu tô mais treinadinha. E aí, galera? Boa noite pra todo mundo, né? Que eu fechei o comentário, pedi licença e tudo mais. A Rosane tá aí. A Vanessa, a Grazi, Magali, Luiz, lá de Londrina, meu primo. A família tá prestigiando, galera. Pense que não. Um beijo pra turma. Tô morrendo de saudade, galera. Muita saudade. Saudade da minha avó, que vocês não têm noção. Do meu avô, do meu pai. Muita saudade. A Raquel, boa noite. Rosane, tu é de Londrina? Ah! Simone. Quem mais? Podem fazer perguntas. Acho que tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Tudo novidade pra mim. Ah, a Vanessa tá falando que tá travando. Travou, galera? Vamos ver aqui. A Aleteia pergunta, eu sou leiga ainda. Não tem problema, amiga, estamos todo mundo no mesmo barco. Essa declaração eu faço somente se for taxada? Não, você vai fazer antes de você fazer o envio, tá? Você comprou seus produtos, eles estão lá na alfândega, lá no redirecionador de encomendas, aí quando você resolve, não, agora eu vou enviar, aí você preenche tudo ali pelo sistema do próprio redirecionamento de encomendas, e aí ele vai anexar essa declaração na tua caixa e vai ser enviado aqui para o Brasil, tá? Se vai ser taxado ou não, aí é quando chega aqui que você fica sabendo, tá? Isso tudo você acompanha pelo site dos Correios, é bem tranquilo, tá, Letéia? Gente, eu vou voltar aqui um pouquinho porque tem mais perguntas. Vamos ver aqui. A Rosane de Londrina, ai que legal! Ai, amo minha cidade, gente. Vamos ver aqui. Anne Laurentino, quem faz a declaração não é a transportadora? Desculpa, não entendi. Assim, Anne, é você quem faz no sistema, né? A transportadora só vai transmitir, ela vai imprimir a tua declaração e anexar na caixa, mas quem faz é você. É você que decide quanto você vai declarar, qual quantidade você vai declarar, tudo isso é você quem faz. E aí você insere esses dados pelo sistema do redirecionamento de encomendas, tudo online, é muito simples de fazer, não tem segredo não, tá? É tudo você que decide e aí eles só vão imprimir e colar na tua caixa, beleza? A Tainá, boa noite, amei a live, obrigada. Grazi, maquiagem é muita miudeza, geralmente coloco apenas produto de beleza. Grazi, a gente não costuma mais fazer isso, tá? Tá dando certo, mas se por um acaso bater na alfândega lá e eles cismarem, vai voltar, tá? Não tô falando de alfândega Brasil, tô falando de Estados Unidos, tá bom? Então, se você puder separar ali dentro de alguma categoria, né? A gente geralmente costuma colocar 5 categorias, né? Mas se você puder, por exemplo, tô trazendo um monte de roupa e 5 batons, coloca batom, tá? Você não precisa colocar que produto de beleza, tá bom? Porque é muito genérico, tá bom? Boa noite, Leila. Pode acontecer da caixa não ser taxada pela transportadora? Pode sim, Mayara. Né? Claro, a gente tem que ter em mente que a gente não pode contar com essa sorte, digamos assim, né? Eu já tive, nossa, eu lembro uma vez que passou 2 caixas minhas sem tributação e eu fiquei muito feliz. Foi bem no Natal, assim, época de Natal, então deu uma ajuda muito boa, né? Porque é um custo a menos, né? Então, um custo a menos é sempre muito bem-vindo, mas o ideal é você sempre contar com esse custo. Mas o que eu tenho para te dizer? Vindo por aqui, por Curitiba, tá acontecendo de ser taxado no declarado, né? Então a gente sempre
a gente percebe que está acontecendo isso. As pessoas estão declarando os valores e está sendo taxado em cima do declarado. Então, se, por exemplo, você vai trazer produtos que estão dentro ali da alíquota de isenção, que são $50, né? Até $50 você não é taxado, então, com certeza você não vai ser taxado, só se você declarar menos de $50, tá bom? E aí o que eu acabei de falar, né? Se você tiver como comprovar que você gastou esse valor, mete ficha, tá bom? A Rosane tá perguntando, a minha conterrânea, opa, eu tô usando a caneta, gente, porque o meu dedo é dedo de concreto, às vezes eu encosto, vai puf, desliga. Em relação à transportadora, como funcionam os envios para skincare? Você sabe me dizer? Sim. O skincare são cosméticos, né? Não tem, assim, diferença. A única diferença é com relação aos perfumes, aos produtos que contêm álcool, né? Eu expliquei na live anterior que você pode trazer perfume pela transportadora. Pela USPS, não pode, né? A gente trazia de teimoso, mas não é permitido por conta de vir por voo comercial. Então, depois do atentado do 11 de setembro, foi proibido, né, esses itens aí que contêm álcool, bateria de lítio, essas coisas. Pela transportadora, como é feito o envio por cargueiro, então você só tem que mandar separado, você não consegue colocar tudo numa caixa. Então, por exemplo, se você quiser comprar 10 perfumes, você pode mandar os 10, desde que eles venham numa caixa separada. E você vai pagar uma taxa, além do frete, $5, tá? Por caixa. Não é por perfume, é por caixa, para você enviar produto que contém álcool, tá? Que são os perfumes, no caso. E você pode declarar que é perfume mesmo, se você quiser. Porque essa taxa é porque eles vêm num compartimento separado, né? Protegido, tem uma segurança ali a mais. Tá bom? Mas com relação a skincare não tem nada de diferente. A declaração é a mesma, você declara de acordo com o que você comprou, tá bom? Vamos rodar aqui para baixo. Não tá travando não. Vanessa, se as compras forem só de roupas de bebê, tem que discriminar? Tipo, tantos macacões, tantos bodies, tantas calças, seria o ideal. O ideal é você discriminar. A gente costuma separar em 5 categorias, tá? Então, você pode separar o que você comprou em 5 categorias ou colocar uma categoria só, né? Roupinhas de bebê, de algodão, por exemplo, tá? E colocar numa categoria só, ou você divide em mais categorias. Quer colocar que tem vestido, que tem calça e que tem body? Coloca, né? É o que eu falei pra vocês, tem que declarar direitinho, mas não é isso que vai fazer com que você tenha problemas. É quando você faz o errado que pode te causar problemas, né? Então, o ideal é você sempre falar o que tem dentro da sua caixa. Isso é o ideal. Né? Se você... Leila, mas tem macacão, body, pijama, calça e camiseta e blusa e não sei o que. Gente, blusa encaixa com camiseta, calça encaixa com macacão, e aí você pode ir separando dessa maneira, né? Não precisa ser ipsis literis, né? Tantos isso, tanto aquilo. Mas se você puder encaixar em 5, é o que a gente costuma fazer. Tá? A maioria das pessoas faz assim. Vamos ver aqui, Vanessa, show. A Letéia, entendi, obrigado. Quem faz a declaração? A transportadora? Anne, quem faz a declaração é você. Você transmite através do sistema da transportadora. É como se você fosse... Como que eu posso explicar? É tão simples. Você vai inserir só essas informações. Você vai pegar teu caderninho. Eu faço assim, tá, gente? Inclusive, eu vou fechar uma caixa amanhã. Eu prometi que eu não ia fazer isso amanhã, mas eu vou porque eu estou ansiosa. Eu já peguei meu caderninho aqui, ó.
E já coloquei os valores, ó. Separei os valores e vou fazendo tudo bonitinho aqui. Aí depois eu entro lá no site, né, da Fevarella Redirecionamento. O link tá lá na minha bio, tá? Se você quiser fazer o cadastro lá, faz o cadastro, conhece o trabalho deles que vocês vão gostar. Você vai entrar lá, vai ver os seus produtos e você vai resolver o que você vai trazer. Ah, eu quero trazer tudo que tá lá? Seleciona tudo, transfere o que você calculou na sua casa ali, tem os campos bonitinho para você colocar o nome, colocar o valor, colocar a quantidade, e aí você vai transmitir. E eles vão imprimir, colar na tua caixinha e vai vir voando. Carla. Oi, Leila, boa noite. Fala um pouco sobre quantidade de item. Exemplo, posso trazer 20 perfumes variados? Corro o risco da Anvisa devolver? Gente, a Anvisa, ele é um órgão de saúde, tá? Que vai regular produtos relacionados à saúde. Ah, cosmético é relacionado à saúde? Sim. Pode ser que a Anvisa queira ver o que tem na tua caixa. Imagine, gente, que a Anvisa é um órgão que tem menos gente do que a Receita Federal, tá? Então, assim, é por amostragem também. E pra cair na Anvisa, é como eu te falei, tem que estar muito esquisito o negócio. Então, o que pode acontecer? A Anvisa pegar a tua caixa, abrir, falar, não, só tem perfume. É alguma coisa proibida? Não. Então, vamos fechar e vamos liberar pra Carla, tá bom? Então, assim, existe ali uma lista de produtos que a Anvisa não permite, tá? Então, se não permite, são produtos, às vezes, que precisam de receita médica pra dar entrada, né? Ai, não pode trazer melatonina. Sem receita médica, não pode. Agora, se você tiver receita médica, você pode. Mas não adianta você apresentar uma receita e trazer uma caixa de 30 quilos de melatonina, né? Ninguém vai consumir tudo isso. Então, assim, tem que sempre ser coerente com o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, você tem uma receita para você trazer, sei lá, você vai no médico e fala, olha, eu gostaria muito de começar a utilizar a melatonina. E aqui no Brasil é relativamente mais caro, eu gostaria de comprar nos Estados Unidos. O senhor pode me dar uma receita? Então o médico vai falar, olha, minha filha, posso. Aí você pega a tua receitinha e guarda. E aí você compra a tua melatonina e usa, né? Agora, trazer para revenda, aí você tem que assumir o risco, né? Então, assim, com relação aos perfumes, não tem problema nenhum. 20 perfumes, pode ser que seja caracterizado revenda, daí não é com a Anvisa, é com a Receita. Mas é o que eu falo, gente, a gente pode fracionar esse envio, não precisa mandar os 20 de uma vez. Mande menos, fracione, né? Ou arrisque, daí o risco é totalmente de quem arrisca, né? Ficou meio esquisito isso, mas é mais ou menos isso, Carla, tá bom? A Anvisa, então, ela vai regular essa questão. Se não é proibido, se não... E outra, por exemplo, a melatonina. Ah, melatonina tem lá 2 frascos de melatonina na tua caixa, tá? Exemplo. Eles vão questionar, Carla, você tem receita para essa melatonina? Se, por um acaso, a Anvisa te abordar, tá? Olha, eu tenho receita. Você vai mandar. Isso tudo, gente, tudo online, tá? Você vai escanear e vai mandar, né? Você pode tirar uma foto com o seu celular e mandar. Eles vão ler, ah, não, a Carla tem receita. Vão botar a tua melatonina na tua caixa e vão te mandar. Pela transportadora, como vem aqui por Curitiba, gente, é muito mais tranquilo. Então, assim, a Anvisa ainda tá bem sossegada, tá? Mas não conte pra ninguém. Mas é bem tranquilo, tá bom com relação a isso. Espero ter respondido sua pergunta. A Aleteia também é de Londrina, que legal. Eu tinha uma amiga que estudou comigo ali no João Sampaio, na Vila Iara, que se chamava Aleteia. Nunca esqueço dela. Grazi, Leila, sempre com ótimas dicas e conselhos. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, eu fico feliz de saber que tem 32 vidas me assistindo agora. Eu fico muito lisonjeada, gente. Imagina você sentar numa poltrona e ter 32 pessoas dentro de uma sala ouvindo você. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz, de verdade. A Letéia ainda poderia, quando puder, dizer os sites que você indica com relação a compras?
pode ser um assunto para uma próxima. Agora é que são muitos sites. Lá no site da Fernanda tem 200 lojas lá já. Então vale a pena. Vai no link da minha bio, faz o cadastro no site dela e entra. Lá tem 200 sugestões. Mas daí na próxima live eu trago uma listinha também do que eu costumo comprar, tá bom? De onde eu costumo comprar. Ó, a Maristela tá aqui também, ela é de Londrina. A Maristela estudou comigo também. Grazi, Leila tem pretensão de fazer uma live voltada para cashback? Anotado. Anotado. Não tinha pretensão, mas agora tenho. Então, vamos escrever aqui que essa caneta não tá funcionando. Cashback. Escrevi tudo errado. Esqueci do H, mas não tem problema. O que importa é que eu entendi. A Anne pergunta se todas as caixas que são enviadas pela transportadora vêm por Curitiba. Sim, todas as caixas, tá? Não são... É que pela USPS é até 4 libras. Pela transportadora, não. De 1 até 66 libras, que é o limite, né, de peso, vem tudo por Curitiba. Isso é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Ana Paula acabou de entrar também. Boa noite, Ana Paula. A Paula também entrou. A Rosane perguntou se a alfândega respeita o First Class, que é até 4 libras, em não taxar. Estou percebendo que alguns eles andam taxando. É assim, Rosane, não é pelo peso, tá? É pelo valor. Então, assim, independentemente de ter um peso pequeno, se o valor que tiver ali dentro for acima de $50, eles vão taxar e tá correto, tá? Então, perdão, por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples, tá? Você manda ali um relógio. O relógio provavelmente ele vai ter um peso bem inferior a 1 libra, né? Então, você vai pagar por 1 libra, digamos assim, tá? Só que você pagou, sei lá, $70 nesse relógio. Então, assim, independentemente dele ter um peso pequeno, o que vai ser levado em consideração pela Receita é o valor, tá bom? Até mesmo porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem bobo, tá? Mas é bem bobo mesmo. Se você mandar uma caixa, olha só, a minha cabeça... Deixa eu controlar o tempo aqui, 56 minutos, nós temos 4 minutos. Então, assim, se você mandar uma caixa com algodão, então você vai mandar uma caixa com 10 quilos de algodão, vai ser uma enorme de uma caixa, né? E você pagou $5 pelo algodão. Você vai ser taxado em $5, né? Ou seja, não vai ser taxado. Mas é como eu falei, se o valor do frete mais o valor do item não ultrapassarem $50, e você tiver como comprovar, você pode entrar com recurso e a Receita vai devolver o seu dinheiro, tá bom? Ana Paula diz boa noite. Quem mais? A Raquel. A declaração precisa ser feita em uma linha ou tem mais espaço? Tem espaço, Paula. Tem espaço sim, bem tranquilo, tá? Você pode colocar ali quantas linhas você quiser, né? O que a gente pratica é que faça em 5 categorias e não ultrapasse muito isso, tá bom? Mas também não é regra, tá? É uma sugestão. Vamos lá, porque senão não vai dar tempo. A Letéia já fez o cadastro lá, legal. Marimelo entrou, Gisele. A Sá Oliveira entrou também, acenou. Vanessa, Colicalme, remédio para cólica de bebê. Pode ser enviado pelo SPS junto com roupa de bebê ou tem risco de ser barrado por ser líquido? Líquido não tem problema, tá, Vanessa? A não ser que seja um produto proibido pela Anvisa, pode ser fiscalizado pela Anvisa. Também não é regra que vai ser fiscalizado pela Anvisa. Pode ser mandado junto sim, não tem problema nenhum. Só que se ele vazar, brincadeira, não acontece não, brincadeira. É que ele é bem escuro, já não sei se você já usou, é um líquido bem escuro, viscoso assim, parece um xarope escurão. Então tem que ter uma proteçãozinha ali. Mas pode ser mandado sim, não tem problema por ser líquido. Teria problema se ele tivesse álcool, daí
dependendo se for o SPS, eles não mandam, tá bom? Gente, vai acabar o tempo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Uma pessoa enviaram uma solicitação para participar. Paulo, a próxima eu chamo você, não vai dar tempo. Boa noite, Leila. A declaração tem que ser feita em uma linha somente, pois seria uma nova exigência do frete? Não. Já respondi, né, Paulo? Respondi ali atrás um pouquinho. A Ana Paula fala que já tem assunto para a próxima live. É isso aí. A sugestão de vocês é que vai fazer. Ó, tem 4 segundos, gente. Eu vou voltar. Eu vou ter que voltar. Vocês aceitam?